Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foram essa super quarta? Graças a Deus aí, mais um dia, galera, nós estamos num acumulado espetacular aí nessa semana, um acumulado espetacular neste fim de mês, tá? O mercado voltou à sua normalidade, o mercado parou com aquele movimento chatão de continuidade. Ficou 100% objetivo ali pra gente, que é volatilidade. Com volatilidade, galera, não importa a tendência, não importa o lado. E você vai entender quando eu falar do índice, tá? O que importa pra gente na volatilidade são as oportunidades e o principal, a coragem para clicar. Tendo coragem, tendo um bom operacional, tendo gerenciamento, você vai ganhar dinheiro. Isso é uma garantia que você tem. Seguindo a risca, não tem outro caminho. É lucrar, lucrar e lucrar. Fechou? Conto com você, link na descrição desse vídeo. Não perca tempo, não fique de fora, venha participar, venha aprender junto com a gente. Nosso acumulado somente dessa semana, galera, foram pouco mais de 500 pontos por dia como média, ou seja, somente essa semana nós já estamos com mais de 1.500 pontos de forma 100% objetiva, sem desespero, sem loucuras, com tranquilidade, com muita objetividade na hora de clicar. Você está perdendo de não estar junto com a gente. Eu quero te ajudar, eu quero você junto e todo dia aprendendo um pouco e um pouco e um pouco. Fechou? Enquanto você lucra, você aprende. Enquanto você aprende, você lucra. Vamos começar aqui hoje um pouco diferente. Vamos falar do Dolinha, tá? Dolinha simplesmente deu continuidade ao que estava acontecendo ontem. O mercado deu movimentação de subida e subida e subida. Felipe, o que eu faço nesse tipo de movimento? Infelizmente não tem muito o que fazer, galera. Por quê? Olha só, você tem um fundo e um topo. O mercado rompe um topo, faz uma nova estrutura. Corrige 50%, sim ou não? Sim. Então vamos lá, vamos pegar toda a estrutura aqui, ó. Você tem um movimento de ontem, correção nos 50%, valida para você nova referência. Você vai lá e pum, marca nova referência. Você visualiza que o mercado corrige 50% ou mais. Com correção com 50% ou mais, nova referência a partir da onde? Da abertura do dia de hoje. Então, o mercado abre, você tem uma nova estrutura. Que estrutura é essa? Essa estrutura aqui. Com essa estrutura, valida para você oportunidade. Como é um candle de abertura, aí vai de você. Você que deve ser bem sincero. Por ser um candle de abertura, você marcaria sim ou não este Fair Value Gap aqui? Se você marcaria esse Fair Value Gap, independente do contexto que foi, tá aqui a sua operação. Seu stop são de quantos pontos? Até 5 pontos. Plota seu stop de 5 pontos. Pode pegar alvo zone to zone, né, que aqui foi bem tranquilo, o mercado foi. Pode pegar o alvo de 3 para 1, tá? Que até esse último topinho aqui dá pouco mais aí 17 pontos, dá um pouco mais de 3 para 1, mas o que importa aqui é você entender o racional. Felipe, por que você está falando que depende de se eu marco ou não? Porque o candle de abertura às vezes num gap não gera para você essa situação mais simplista de Fair Value Gap. Se você considera, tá aí sua operação. Se você não considera, você acabou ficando mais na atenção e na expectativa de poder comprar. Porque foi um movimento 100% de continuidade. Falo isso bastante com o pessoal. Se o mercado está subindo, galera, presta só atenção nisso aqui, nessa informação. Se o mercado está subindo ou se o mercado está caindo, isso é irrelevante. Você tem a sua estrutura, ou seja, o seu fundo e o seu topo de referência. Se o mercado corrige 50% ou mais, essas vendas aqui, elas já não fazem sentido. Por quê? Porque o mercado não está gerando para você oportunidade de entrada, o mercado está gerando continuação de movimento. Então não faz sentido algum você continuar trabalhando no contra-tendência. Felipe, onde que faria sentido eu trabalhar no contra-tendência? É muito simples, a partir de um exemplo, tá? Se você pegasse, vamos lá, aqui como um possível choque, aqui como um possível choque, o mercado já faz um recuo antes de chegar nos 50%. Felipe, mas ele chegou aqui nos 50%, eu poderia vender nesse outro Fair Value? Já não é tão interessante, galera. Por quê? Porque o mercado já está respeitando estrutura. O mínimo de estrutura para ser validado, você já aprendeu e sabe bem, tem que corrigir 50% ou mais. Isso daqui é uma estrutura
válida. Olha só essa segunda estrutura, este fundo com este topo. Se o mercado faz esse movimento aqui e continua a subir, valeu essa nova estrutura? Não, você ainda tem uma estrutura única. Então preste muita atenção nesses detalhes. Esses detalhes aqui fazem diferença gritante. E talvez você está tomando stop porque está ignorando os movimentos, ignorando as microestruturas que o mercado está formando. Aquele conceito clássico de oferta e demanda, de mínima e máxima, de referências, tá? Isso você não pode errar de forma alguma. E aí o mercado acabou dando continuidade, tá? Então você tinha essa primeira possibilidade. Outra possibilidade que você tinha aqui, olha só que movimento tranquilo. Às vezes você peca muito mais por não ter a paciência do que necessariamente por não saber. Felipe, eu queria fazer essa operação aqui, eu vi que meu stop de 5 pontos ficou bem afastado. Eu até comentei isso numa aula com um aluno, eu falei com ele sobre isso aqui exatamente, ó. Olha só a situação que a gente tem. O stop de 5 pontos está bem afastado da região. É interessante então eu colocar no 50%? Pode ser que sim, mas eu prefiro colocar, tá galera? Eu prefiro colocar, mas eu estava explicando para ele que se você tem uma situação como essa, você pode apostar nesse tipo de cenário. Olha só o stop como ainda fica tranquilo. Eu não gosto, mas eu ensinei que isso daqui pode ser uma situação quando você vê que o seu stop de gerenciamento está 100% aceitável. Vai de cada um. Eu prefiro sempre continuar colocando sempre no 50% do movimento. Então, aqui você tem estrutura 1, vou marcar em cores diferentes, tá? Estrutura 1, estrutura 2 e fecha o dia com a estrutura 3. Qual que é a estrutura 3? Esse último movimento. Por quê? Porque corrige 50% e rompe topo dando continuidade neste boss aqui, tá ok? Então tá aí sua movimentação simples de tranquilo, tá? Para o pregão de amanhã, essa sua última referência do dólar para a ponta compradora, simples e objetivo, sem desespero, sem loucura, tranquilo e calmo. Essa é a movimentação que você tem para o pregão. Expectativa? Correção. Esse 50% que está aqui bem próximo, olha, eu vou até fazer a marcação para você entender o que eu estou falando, olha lá, você tem um 50% bem nessa base aqui. Qual que vai ser o contexto para você clicar? Caso o mercado gere uma indução antes, ou seja, colocando pessoas na venda para gerar essa operação de compra. Se o mercado voltar em linha reta ou abrir com um gap nessa região, eu tomaria um pouco mais de atenção para esse clique. Priorizaria esse fair value ou até mesmo order block, onde origina para você a continuidade do movimento. Fechou? Paciência e atenção. Eu tenho certeza que vai ser mais um grande pregão ali pra gente e vamos ter resultados extraordinários. Fechando essa semana e fechando o mês com chave de ouro. Nossa movimentação do mínimo índice espetacular. E aí vou trabalhar com vocês ali com o que eu fiz, o que eu enxerguei e o que eu pensei no dia de hoje. Movimentos, galera, bem agressivos ali na abertura, tá? Porque o mercado foi caindo. Eu até falei bastante com o pessoal, falei, gente do céu, esse mercado aqui está numa movimentação de deriva com uma ideia de subir. Só que enquanto o mercado não sobe, o que eu tenho que fazer? Começar a procurar por vendas. Porque se o mercado está entregando cenário vendedor, por que eu vou trabalhar com compras? Pô, menino, mas eu estou vendo que o mercado está prestes a subir. Espero chegar na região de compra. Então, um aluno me mandou essa operação da mínima do dia, que era a expectativa de melhor compra, que ele conseguiria pegar essa operação aqui. Ele não estava operando junto com a gente, mas foi espetacular esse movimento. O mercado chegou na região bem interessante e valida e muito uma operação. É só você ter a paciência. Quem teve a paciência de esperar, Felipe, mas demora demais. Eu fiquei 2 horas na frente do gráfico, eu esperei esse trade. Poxa, mas você pega o trade espetacular, mais de 1000 pontos num dia como hoje. É legal, né, galera? É legal. Eu fiquei no contra, tá? Minha movimentação foi o seguinte, foi a ponta vendedora. Eu até abri o dia comprando. Aqui era uma região de liquidez que eu tinha, tá? Que era um order block que eu tinha marcado ontem, galera. Que eu tava esperando para comprar. Tinha um order block e a base. O mercado abriu, me deu um trade na base e eu parei. Chegou nesse ponto de order block quando, presta atenção no que eu vou falar. Quando o mercado abriu e manipulou, eu efetuei a compra. Me estopou no detalhe aqui. Eu vi que essa stop aqui foi só de sacanagem. Apostei de novo numa outra entrada. Não é o tipo de cenário que eu gosto e que eu minimamente ensino, porque é um trade que muitas das vezes fica como
um trade de raiva, um trade de contra mercado. Você toma um stop, você quer entrar de novo, porque na sua cabeça o stop sempre vai ser besteira, você sempre tá certo. Eu não gosto de fazer isso, não me animo com esse tipo de operação, tá? Observa que ele até limpou meu stop aqui, eu tomei um stop de 75 pontos, ele limpa meu stop, fica sambando aqui, anda bem, tá? Dá um tradezinho ali, talvez, de uns 150, 200 pontos, eu nem lembro agora, deixa eu ver quanto que ele andou ali, ó. Andou mais ou menos 150 pontos e acaba voltando no zero e eu acabo saindo dessa operação. Por quê? Porque eu identifiquei que o mercado não estava prestes a subir a partir daqui. Então, tirei no zero essa operação nova que eu assumi. Então, um trade negativo, um trade positivo. Depois o mercado continua a cair. Lembra que eu falei com vocês ali no menino dólar? Se o mercado está em tendência, seja de alta, seja de baixa, ele volátil, não importa a direção, porque ambos os lados vão dar oportunidade para você fazer dinheiro. É só você acreditar na operação e no cenário que o mercado está entregando. Não desespera, faça o que precisa ser feito. E aí, foi esse o movimento, tá? O mercado começou a cair, gerou pra gente estrutura 1, correção no 50%, estrutura 2, que o mercado veio e esse beijinho aqui é o 50%. Então vamos fazer a marcação? Felipe, por que você está falando estrutura 1? Porque olha só, o mercado fez um movimento de abertura, queda, correção no 50%. Estrutura 2, olha o mercado caindo. Isso aqui tem correção no 50%? Opa, tem correção no 50%. Então quer dizer que eu tenho uma nova referência. Com nova referência, o que está acontecendo aqui? Essa oportunidade que o mercado gerou nessa basezinha. Eu não prestei atenção, desliguei um minuto aqui, não cliquei, perdi o trade. É difícil, né? Às vezes a gente tem que ter muita atenção ali para não perder em nada. Felipe, mas você não viu? Você... Vi, galera, eu vi, eu marquei, eu só não cliquei. Ah, mas dá muito tempo, galera. Olha só, o mercado abriu aqui a referência, parou aqui, ou seja, só nesse aqui eu tenho mais de 15, 20 minutos. Olha só quando o mercado foi chegar, é tempo mais do que suficiente. Por isso que eu falo, operar um gráfico de minuto, por mais que seja um gráfico rápido, você tem oportunidade. O mercado dá contexto para você clicar sim, só que você não presta atenção, você ainda não está aprendendo o que precisa aprender. Então, por favor, façam o que precisa ser feito, estudem mais para você não se desligar nessas horas e conseguir aproveitar os movimentos e as oportunidades que o mercado te entrega. Fechou? Então, gerou essa operação, eu me desliguei e não peguei, tá? E aí o mercado foi lá e nova referência, abriu um novo ponto aqui, uma nova estrutura. Olha só quantas estruturas a gente está falando aqui, ó. Estrutura 1, estrutura 2, estrutura 3, de todas essas, ao meu ver, somente aqui que gerou um primeiro trade e depois abriu a estrutura 4, que foi esse movimento aqui. Esse movimento gerou um Fair Value Gap, já mostrei para vocês uma unificação de Fair Value Gap com Order Block, o ponto que unifica ambos, você pode colocar sua ordem e você vai ter uma operação espetacular, que foi o trade maravilhoso que o mercado gerou nesse contexto aqui. Felipe, e depois abriu uma nova referência, porque você não tem mais do que uma correção no 50%, olha essa nova referência. Dois pontos muito próximos um do outro, o que você faz? Prioriza o mais extremo. Efetuei uma nova entrada aqui, tá? O mercado chegou a andar ali pouco mais, presta atenção no que eu vou falar, o mercado chegou a andar quase 200 pontos, na verdade, né? Eu até falei com o pessoal pra gente tomar muito cuidado com essa região aqui de demanda, que o mercado poderia segurar, foi dito e feito, bateu uma vez, segurou, bateu a segunda vez e não conseguiu. Coloquei stop no zero, não perdi dinheiro e depois o mercado só foi alegria aí pra cima. Felipe, se eu quisesse comprar nessa base, poderia? Tinha algum contexto, tinha algum cenário ali? Eu não vejo, galera, porque olha só, o mercado, se você não está olhando a referência lá de trás, que era um ponto onde ele deveria parar e parou perfeitamente, você não tem muito o que fazer. Ele caiu. Quando começa a subir, vai embora. Vai ter um aluno que observou bem legal, né, essa movimentação, pegando isso daqui, ó, pegando essa nova estrutura. Depois que a gente alertou ali dessa referência, dessa basezinha aqui no meio do caminho, ele pegou, opa, se eu tenho uma base que pode segurar o preço, eu posso ter essa estrutura que pode validar continuidade. Então o que eu vou fazer? Marcar esse Fair Value Gap aqui e vou validar essa comprinha e seguir o meu fluxo. Olha o trade perfeito que deu e gerou. O mercado simplesmente começou a subir e subir. Foi bem legal, tá? Um dia como hoje é um dia espetacular, um dia que dá para você estudar bastante o mercado. Felipe, eu tô vendo uma operação aqui, que operação é essa? Me explica esse trade aí. Explico.
Qual que é a movimentação aqui? Eu tinha estrutura de queda, correto? Presta atenção, eu tenho essa estrutura de baixa aqui. O mercado começa a subir. Ontem, o último movimento do mercado não era esse cenário? Se eu tinha esse cenário, então quer dizer que eu posso validar essa estrutura, este topo com este fundo. Dentro dessa movimentação, o que eu vou analisar? Opa, eu tenho primeiro essa região de fechamento aqui que o mercado tinha, eu tinha esse outro camarada aqui atrás que poderia ser o meu breaker block. Enfim, independente dos cenários. Se eu tenho uma movimentação tão agressiva como essa de subida e não tem correção, o que eu posso pensar? Eu quero batalhar uma venda para voltar posicionado no a favor de mercado. Se habilitou para a gente aqui essa estrutura, que seria esse topo, com a mínima do dia, com a mínima do dia, o que acaba acontecendo ali para a gente? Vamos lá, deixa eu marcar certinho aqui, ó. Se habilitou essa estrutura de topo e fundo dentro desse movimento, quando o mercado sobe, atinge uma referência, começa a corrigir, não chega nos 50%, o que isso aqui pode induzir para a gente? Oportunidade. Oportunidade de quê? De reteste. E oportunidade de reteste você pode refinar no gráfico de 1 minuto uma referência de order block. Então foi essa vendinha aqui, uma tentativa de venda na verdade, né, para o mercado chegar aonde? Nessa base. Felipe, você fala sempre que você não gosta de base em movimentos colados nos 50%. Porém, galera, existe um cenário clássico. Quando o mercado está agressivo para um lado, os 50%, seja lá o que for e o que estiver lá, pode ser nossa referência de entrada. E o principal, quando eu entro nessa venda, aqui era uma zona de muito interesse para o mercado induzir pessoas a venderem para continuar subindo. Então a expectativa era descer vendido para subir, comprado. Pô, Felipe, mas não deu certo. Stop no zero, galera, não tem vergonha. O mercado chegou a andar ali quantos pontos? Andou pouco mais de, olha lá, quase 300 pontos nessa operação. Pô, uma pontuação bem legal, né? Um trade bem tranquilo, stopzinho máximo ali de até 70, 75 pontos e um trade espetacular. É só ter paciência, não tem conversa, todos os dias a mesma coisa. E no final das contas, mercado 100% em alta. Felipe, nossa estrutura de alta. Mercado subindo forte, não tem por que você endoidar o cabeção, é ter paciência, o mercado está bem agressivo aí na alta, tranquilo. Amanhã, quinta-feira, a gente tem que ter paciência, conseguimos romper ali a máxima de ontem, tá? Então, muita tranquilidade. Lembrando aquela teoria da quarta-feira ser uma possibilidade, presta atenção, de o mercado fazer topo ou fundo semanal, esse aqui pode ser o nosso fundo semanal, principalmente que houve uma manipulação ali de trás. Então, prestem bastante atenção nessa situação, tá? Nesse movimento aqui e cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado onde você vai comprar, porque uma referência clara a gente ainda não tem. Eu posso pegar essa referência? Sim. Posso pegar essa referência menor aqui? Também. Então, se você tem muito cenário de referência, e até mesmo se você pegar essa referência principal do dia, é muito ponto de entrada. Então, cuidado. Espera o mercado chegar, priorize amanhã não operar no risco, e sim na confirmação, porque vai validar e muito as suas possibilidades. Fechou? Tranquilidade, sem desespero, paciência, um resto de semana abençoado, um dia amanhã perfeito e tenho certeza que a gente vai tirar muita grana. Te espero do outro lado da tela, não perca tempo, não fique de fora, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!